Olá, meu nome é Vitor, vou explicar um pouco sobre como funciona e o que é a árvore binária. Bom, como vocês podem ver aqui, nós temos uma simples árvore binária e alguns dados inseridos nela. O que esses dados significam? Bom, aqui a gente tem o primeiro nó, que é chamado de nó pai, que é ou nó raiz, que é o que dá princípio, que inicia toda a árvore binária. Esses dois elementos aqui dos lados, que também é um nó, nós chamamos de filho, porque eles herdam os valores. E aqui embaixo a gente também tem outro valor que também é chamado de filho, que daqui a pouco eu vou explicar como funciona. Bom, a árvore binária tem alguns padrões a serem seguidos, que facilita a inserção de dados e como entendê-la. Aqui a gente tem a subárvore da esquerda, ou o nó da esquerda, e a subárvore da direita. Eles nomeiam dessa forma para ficar mais fácil de entender do que se trata. Aqui nós temos, como havia dito, nós temos os nossos filhos, e esse padrão que eu quis dizer é o seguinte: sempre que tivermos um dado que é menor que o nó raiz, ou seja, um dado que é menor que o principal, que é o 15, ele vai vir para a esquerda. Se a gente tiver um número maior, vai vir para a direita. E isso acontece com todos os nós, ou seja, aqui no 50 nós temos, ele acaba sendo um pai também, porque ele tem aqui um outro nó que está interligado a ele, ou seja, ele também tem um filho. Aqui, como 20 é menor que 50, ele vem para o lado esquerdo. Só que 20 é maior que 15, é por isso que ele não está no lado direito do 50. Aqui nós temos o 10, que é menor que 15, e ele vem para o lado esquerdo. Se nós tivéssemos outro valor, se gerássemos outro valor 9, um exemplo, a gente pegaria e jogaria aqui, do lado esquerdo do 10. Por quê? Porque 9 é menor que 10. Então ele seria um filho novo do 10. Se a gente tivesse um valor 11, ele seria inserido aqui. Porque 11 ainda é maior que 10, porém é menor que 15. Então ele seria inserido aqui. Só um exemplo para poder entender um pouco como que funciona. Na parte do código, nós temos um código aqui pronto. Vou esperar abrir aqui. Que explica exatamente como que a árvore funciona. Vou esperar abrir aqui um pouquinho. Aqui nós temos um código que faz exatamente o que nós mostramos aqui. Se eu tirar essas informações aqui, porque eu montei agora, só para explicar. Bom, vindo aqui no código, nós temos uma classe pública com o nome nó da árvore. E os atributos inseridos a ela são privados para não precisar serem executados por outras classes. A classe em si é pública, mas os atributos são privados. Nós temos aqui o primeiro atributo, que é o valor, que ele vai armazenar qualquer valor que for inserido na árvore. Nós temos aqui também uma outra classe chamada nó da árvore também, que é lado esquerdo e direita, ou seja, a gente está criando o começo da árvore. Aqui para baixo nós temos o método construtor, que é o método padrão, né, que o próprio Eclipse ele cria, mesmo se você não criar, ele cria sozinho. Nós temos aqui os valores que nós definimos aqui. Então aqui embaixo diz valor igual recebe valor, ele vai estar recebendo todos os valores que vão ser inseridos na árvore, ou seja, diz valor vai receber o valor que vai ser inserido, diz esquerda vai ser inserido um valor à esquerda aqui da árvore, e diz direita. A gente só está criando, por enquanto ainda não inserimos nenhum dado. Aqui nós criamos um outro método chamado imprimir pré-ordem, só que aqui nós damos o nome a ele de n. Aqui nós criamos um system print para imprimir o número do valor, ou seja, o valor que o usuário qual a gente inserir vai ser impresso aqui e depois cai aqui na célula de if. O que ela faz? Ela verifica se o número da esquerda é diferente ou igual de nulo, ou seja, o que isso quer dizer? Aqui nós temos o 10, então temos o 15 e inserimos o 10. Como ele não tem nada aqui, não vai ser inserido nenhum número após ele, então ele fica aqui parado. Se a gente tivesse algum número diferente,
ele ia verificar se o número era maior ou menor que ele, e aí ia proceder, ia continuar aqui embaixo, ia jogar, seria os filhos do 10, na verdade. E aí se fosse menor, no caso que nem eu expliquei, o 9, ele ia vir para o lado esquerdo, senão, se fosse maior, automaticamente ele ia vir para o lado direito. Aqui embaixo nós temos o outro if, que é o n à direita, diferente igual, que faz a mesma coisa. Como nós não temos nenhum, a gente tem na verdade aqui o 50, temos o 20, que é menor que 50, então ele é inserido aqui. Como não temos nenhum outro número, aqui fica vazio. Aqui nós temos outra classe testa Java, que aqui a gente pegou pegamos a classe do começo ali que nós instanciamos, chamamos de nó, demos um novo nome, e aqui embaixo ela faz exatamente o que está aqui. Nessa parte aqui ela mostra exatamente como que estão inseridos, ou seja, aqui o 15, que é o nó raiz, que está aqui, ele que inicia aqui. Depois nós criamos novamente um outro nó, que é o 10. Como 10 é menor que 15, ele veio para o lado esquerdo. Aqui temos dois null, ó, null. Esse primeiro null equivale ao nó da esquerda, como não temos nada, está null. Se tivermos algum outro valor, seria o valor aqui. A gente inseriu o exemplo 9, o 9 ficaria aqui. Esse também tem nada, porque ali não tem nada. Criamos uma nova árvore, 50, que é o filho aqui. Criamos novamente e temos o 20, porque temos um novo dado que foi inserido. E aí ele verificou aqui, como 20 é menor que 50, ele veio para o lado esquerdo. Então iniciou aqui o 20, null, porque o 20 não tem nenhum dado atribuído a ele. Quando não tem nenhum dado atribuído a ele, nós chamamos de nó folha. E aqui o último null é porque não temos mais nenhum dados aqui embaixo inseridos. E aqui depois nós imprimimos, né, o nó que a gente chamou aqui em cima, a classe. E aqui embaixo ela mostra a pré-ordem. 15, 10, 50, 20. Que é exatamente o que nós fizemos aqui. Então a 15, que é o nó inicial. Depois vamos em ordem aqui 10, 50, 20. 10, 50, 20. Bom, essa foi uma explicação bem básica de como funciona a árvore binária. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado. Tchau, tchau.